Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de mobilização neural, tudo bem? Para que haja movimento, a gente sabe que o tecido muscular tem que ser capaz de se encurtar e alongar, com resistência mínima em todas as amplitudes de movimento. Essa contração muscular depende, além de impulsos motores ofertados pelo sistema nervoso, em três fatores básicos: a elasticidade, que é a capacidade elástica de contração e relaxamento, completa extensibilidade dos músculos, amplitude completa das articulações, sem que haja restrições do tecido articular ou limitações ao movimento articular, bem como deve haver um sistema nervoso livre, móvel, com capacidade extensível entre os tecidos subjacentes, sem que haja compressões ou deformidades desse tecido. O sistema nervoso central e periférico compreendem como um sistema único, ok? Na aula passada, nós falamos sobre terapia crânio-sacral. A terapia crânio-sacral, apesar de eu ter falado de forma subdividida, vocês devem entender que tanto ela como a mobilização do sistema nervoso periférico e outras tantas aulas que nós ofertamos aqui, liberação miofascial, mobilização articular, eles entram como uma associação de técnicas que nós vamos utilizar de forma a reabilitar esses pacientes. E aí a gente sabe que qualquer alteração que ocorrer na região central pode ocasionar repercussões em todo o sistema. Então, uma compressão, uma atração, uma diminuição de movimento ou do fluxo do líquido céfalo-raquidiano pode ocasionar alterações, por exemplo, a nível periférico, com dores, com perda de força muscular, bem como alterações da região periférica, como restrições ou diminuição da capacidade extensível, dessa complacência nós vamos ter do tecido nervoso periférico, pode gerar sim alterações em região mais encefálica, mais central. Eles podem ser considerados, tanto o sistema nervoso central como o periférico, como uma única unidade, com unidade formando um trato tecidual contínuo, tá? Dando origem a três vias: conectiva, neuronal e neurotransmissora, que são responsáveis pela capacidade de adaptação elástica e mobilização dos mesmos. Vocês vão entender, que eu vou falar em slide mais para frente, que essa divisão do que é central, do que é periférico, ela só se dá para fins didáticos, para que a gente consiga estudar isso melhor. Mas a gente sabe que não existe essa divisão real, tá? O sistema é um sistema contínuo, Essa continuidade, ela se dá dessas três formas, de três formas básicas: quimicamente, quando a gente está falando de neurotransmissores; eletricamente, quando a gente está falando das questões das sinapses, eu vou explicar isso mais pra frente também; e na característica conectiva, quando a gente fala de dura mater, epineuro, Qualquer alteração aí vai gerar complicação no sistema de forma global. Então, vocês imaginam que uma compressão, por exemplo, de raízes centrais do plexo braquial, lá na região C5, C6, como por exemplo uma hérnia de disco, pode sim gerar perda de massa muscular, perda da capacidade de contração e relaxamento da musculatura, por exemplo, flexora de punho, mão e dedos, aonde a pessoa pode ter deficiência, inclusive da oposição do polegar. E aí não vai conseguir fazer a preensão palmar ou os movimentos de pinça, o que vai dificultar bastante. Imagina se não consegue fechar a mão e fazer força para segurar uma garrafa d'água, para segurar um objeto pequeno ou até mesmo um objeto grande, Ele é, como eu falei, dividido didaticamente só para que a gente consiga estudar, ou seja, vocês consigam, quando pegar um livro de anatomia, um livro-texto, ter essa divisão de forma mais fácil, de forma mais prática, tá? Mas, como eu falei, essas alterações, deformidades biomecânicas, em média entre 5% a 15% do tamanho original, já podem ocasionar lesões, tá? Então, você imagina que uma compressão leve, vamos pôr assim, do sistema nervoso periférico até central, uma hérnia de disco, uma
uma listese vertebral, GARAL 1, né? Pode gerar alterações com interrupção ou diminuição de fluxo sanguíneo, arterial e venoso, né? Na região nervosa periférica e possivelmente pode gerar dor temporária, pode ou não vir a desaparecer, bem como diminuição de força muscular, né? Diminuição de tensão ou descompressão da circulação nervosa localizada ali. Qualquer distúrbio neuroortopédico é impossível que haja uma única estrutura envolvida. Então, subentendam que mobilização do sistema nervoso, mobilização neural, ela não é uma técnica para ser usada de forma exclusiva, tá? Obrigatoriamente, nós temos que utilizar a mobilização neural como forma da gente, uma das técnicas que vocês vão utilizar dentro de um processo de tratamento, durante uma sessão ou várias do seu tratamento com o seu paciente. Assim, o sistema conjuntivo, o tecido conjuntivo, ou seja, a fáscia neuromuscular constituinte do tecido muscular, com as propriedades elásticas e plásticas, elas representam uma importante foco de restrição de amplitude de movimento. Por isso, a necessidade de utilizar essa técnica e outras de forma integrada. O componente viscoso que existe dentro do hipineuro, até o líquido cefalorraquidiano, que a gente discutiu bastante na aula passada, permite que haja essa movimentação plástica sem lesões do tecido interno, que resulta num alongamento permanente de tecidos, depois que a carga é removida. O componente elástico torna possível o alongamento, que é temporário com o tecido, né? Aqui já em caráter muscular, retornando ao seu comprimento anterior depois que o estresse é removido. E isso a gente se baseia com a utilização de reflexos de alongamento, estiramento, que envolve os receptores musculares, o órgão tendinoso de Golgi e fuso neuromuscular, que esses dois fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? E são sensíveis à mudança do comprimento muscular. E, consequentemente, esses dois órgãos ou essas duas estruturas neurais levam informação a todo o sistema nervoso periférico de que vai haver aí uma movimentação da estrutura corporal. Ela vai atingir outras amplitudes dentro de um movimento localizado ali. Bom, como eu já falei, o sistema nervoso central e periférico, eles são contínuos de três maneiras. Mecanicamente, né, por meio de transmissão de forças, em que alterações dos envoltórios conectivos, imaginem toda a fáscia que envolve, né, sistema nervoso central, dura mater, pia mater, e o sistema nervoso periférico, que é o epineuro, o endoneuro, né? Essa face, essa deformação vai gerar transmissões de forças ao longo de todo o trajeto dessa fáscia. E com isso vai gerar alterações, não é? De caráter compressivo, de caráter distensivo ou qualquer outra alteração localizada, dependendo do tipo de deformação que essa face seja submetida. Eletricamente, essa continuidade se dá em decorrência dos impulsos gerados. Ora, se eu tenho ali na sua região motora central do seu encéfalo uma necessidade de transmissão, ora, eu preciso que execute a extensão do hálux do pé direito, né? Você precisa levantar o dedão do pé direito. Como é que essa transmissão chega? Lá da região motora primária, perdão, não é central, região motora primária encefálica, como é que essa transmissão vai chegar até a região do hálux? Lá, dedão do seu pé. Né? Por um impulso eletroquímico que vai transmitir ou percorrer todos os seus nervos corporais, da cabeça literalmente ao pé. E existe esse contínuo de caráter químico em decorrência do fluxo de neurotransmissores, que são os mesmos. Catecolamina é igual, sistema nervoso central como no periférico, noradrenalina é igual no sistema nervoso central quanto o periférico. Tudo bem?
E esse sistema nervoso, ele não é apenas capaz de conduzir impulsos elétricos, né, através das amplitudes de movimento extensas e executar uma ampla variedade de movimentos, mas ele também tem a capacidade mecânica de se adaptar a esses movimentos. Qualquer movimento de um membro apresenta uma consequência mecânica nos troncos nervosos. Ora, pessoal, vamos ali pensar num atleta. Imagina um jogador de vôlei. Aí esse jogador de vôlei, ou um jogador de basquete, ou um arremessador, qualquer que seja o esporte praticado, durante alguns movimentos ele pode executar. Vamos lá no saque do vôlei. Flexão com abdução de 180 graus, rotação do membro, e ele vai levar a uma hiperextensão, uma hiperflexão desse braço, além dos 180 graus. Para quê? Para que ele consiga ganhar força e bater na bola com tudo, né? Para poder executar um saque, para poder executar um bloqueio. Eu não jogo vôlei, então não sei exatamente os nomes, mas vamos pensar assim. Imagina, assista depois algum vídeo em que vocês têm aqueles arremessadores do beisebol. Eles seguram uma bolinha na mão, leva o braço em um movimento de rotação, abdução e flexão, além dos 180 graus considerados normais, para que consigam, no movimento de propulsão, ganhar força e arremessar aquela bolinha, o dardo, o que quer que seja. Né? Aí depende do esporte também que está sendo praticado. Só que esse atleta, ele faz isso continuamente, em várias sessões, não é? Então, não é uma vez, não são duas vezes, existe um contínuo de treinos, bem como quando ele vai praticar isso, quando ele vai para uma prova, sem que haja lesões. Não é? Então, existe essa necessidade de adaptação, e é isso que a gente vai tentar estimular com essa técnica. Quando não há uma capacidade adaptativa de sistema nervoso, é quando nós temos as lesões, por exemplo, de plexo, né, em que você pode ter avulsão de raízes, de plexo braquial, de plexo lombar, avulsão central, como avulsão de raízes centrais, como até de raízes de caráter mais periférico, né, no tronco médio, por exemplo. E aí as lesões e as consequências muitas vezes são irreparáveis, né? Mas essas fibras nervosas, elas são adaptadas para suportar essas forças tensivas e até compressivas durante os movimentos. Por que tensivas? Dei o exemplo do arremessador, do saque do vôlei. Você vai gerar um movimento além da amplitude máxima para poder executar alguma função, não é? E isso é adaptado, o sistema nervoso ele pode, desde que não seja constante, desde que não seja com uma força muito exagerada, ele pode sim receber essa força, ele pode sim receber essa movimentação e não sofrer nenhuma lesão com isso, tudo bem? O curso levemente ondulatório percorrido pelos axônios nos túbulos endoneurais permite alguma distensão dessas estruturas. Quando o axônio é alongado, seu diâmetro diminui. Pessoal, aqui é necessário que a gente entenda uma coisa. Neurônio não tem capacidade de contração e extensibilidade. Então, ele não vai contrair, não vai haver aproximação de banda Z, porque não tem banda Z, tá? E não vai ocorrer o afastamento dessas, ele não se contrai e não se alonga. O que acontece é que, enquanto ele está guardadinho ali dentro do envoltório, do epineuro, do endoneuro, esse nervo periférico, ele também não pode ficar reto, ele também não pode ficar completamente esticadinho, não é? Se imagina que se você está em um movimento de adução, né, flexão, mantendo os braços cruzados, esse nervo também não pode ter sobras. Então, subentendam que dentro do epineuro, do endoneuro, ele tem um aspecto levemente ondulado. Lembra aqueles telefones antigos de fio? Quem, né, for mais velho aqui vai lembrar. Aqueles antigos telefones, o fio do telefone, ele não é enroladinho? Né? Então, ele fica um tamanho pequenininho e quando você tira o telefone do gancho, ele não se alonga. Não é exatamente isso que acontece dentro do nervo. É só para facilitar a compreensão de vocês. E aí entra essa relação entre movimento e atenção
que ocorre no sistema nervoso. Mesmo que esse sistema esteja alongado ou relaxado, estático ou dinâmico, nós, seres humanos, somos capazes de executar movimentos dentro de excursão, ou seja, de amplitudes de movimento muito amplas. Eu já falei isso anteriormente. E esse sistema nervoso, ele não somente tem que conduzir esses impulsos através dessas amplitudes de movimento exageradas ou bem amplas, bem como ele também tem que ter capacidade funcional. Ou seja, o atleta, o jogador de vôlei, tem que ter capacidade de bater na bola, de fazer o saque com força e destreza, mas não é só bater, né? Ele tem que direcionar essa bola para um ponto específico. Bem como a gente também tem que ter a capacidade de quando fizer uma extensão acima de 180 graus, uma abdução de até 180 graus, por exemplo, para pegar um objeto no armário, você tem que ter a capacidade de segurá-lo, fazer preensão palmar com a sua mão, né? E descer lentamente esse objeto para que você não o quebre, não se machuque. Por ser um trato tecidual contínuo, todos os movimentos realizados em qualquer região do membro, desde o punho, cotovelo, vão repercutir sobre todo o sistema nervoso, tá? Então, se você executar apenas um movimento de extensão de punho, para as pessoas que apresentam lesões ou alterações, pode apresentar ou aparecer dores em regiões centrais. Eu levanto a minha mão aqui, ó, dói no meu pescoço. Você acredita? Acredito. Não é por quê? Porque é um trato tecidual contínuo. E aí, essas informações que vão das regiões mais distais às regiões mais proximais, elas podem estar sofrendo interferência sim. Esse sistema nervoso, ele é considerado o seu comprimento geral, sem levar em conta curvas, dobras, né? E aí a gente considera esse termo como neuroeixo. Perdão. Sendo assim, alguns movimentos do corpo e dos membros parecem ser mais prováveis de moverem o sistema nervoso ao invés de tensionarem o sistema nervoso e vice-versa. Tudo bem? Se a gente só considerar o sistema nervoso no seu comprimento físico, sem que a gente leve em conta dobras, curvas, consideramos esse termo como neuroeixo. Então, alguns movimentos do corpo e dos membros parecem mais prováveis de mover o sistema nervoso ao invés de tensionarem e vice-versa. E esses são os movimentos que a gente vai executar quando a gente fizer a mobilização do sistema nervoso periférico, não é? Para melhorar esse grau de excursão, para facilitar esses movimentos dentro do neuroeixo e impedir que compressões, hipersensibilizações, essa perda de complacência neural gerem lesões irreversíveis ao sistema nervoso periférico, tá bom? Bom, o conceito de neurobiomecânica se deve ao movimento que o sistema nervoso executa, né, dentro da sua interface, ou seja, dentro do neuroeixo, né, do epineuro. E essa interface mecânica, elas são adjacentes ao sistema nervoso e pode se mover independente desse sistema, podendo ser fisiológicas ou patológicas. Esse conceito de biomecânica se deve ao movimento que o sistema nervoso realiza entre as estruturas dessa interface aí que a gente está falando. Para a gente entender essa neurobiomecânica, a gente deve primeiramente analisar alguns conceitos. Imagina o que é uma interface mecânica, né? Então, as interfaces mecânicas são tecidos adjacentes, ou seja, ao redor, bem próximos ao sistema nervoso, que podem mover independentemente do sistema. Podem ser fisiológicas, músculos, articulações, né? Ou patológicas, com presença de osteófitos, compressões por gesso, por utilização de bandagens, né? Tecidos de roupas ou sapatos que fazem uma compressão exagerada. Existem alguns pontos de tensão nessa região do nosso corpo de forma geral que
aumentam a compressão por essa interface, tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Tudo bem? O movimento do sistema nervoso, ele ocorre entre o tecido neural e as estruturas adjacentes. Quanto mais internamente é esse tecido. Quando a gente impõe uma tensão ao sistema nervoso periférico durante o movimento, essa tensão é automaticamente transmitida ao sistema nervoso central e do central para o periférico, não é? Chamado de grau de complacência neural, que é a capacidade que o nervo tem de ceder à pressão ou de se forçar sem que ele tenha uma ruptura desse tecido, não é? Então aí, pessoal, imagina que respostas mecânicas e fisiológicas anormais das estruturas do sistema nervoso, quando suas amplitudes normais de movimento e capacidade de alongamento são testadas, nós vamos ter um grau de tensão neural adversa localizada aí. Como, por exemplo, lateralização do pescoço. Olha aqui as fibras do plexo braquial em extensão máxima, ou toda a região encefálica, medula espinhal e o nervo isquiático, ó, sendo testado aqui com o teste da perna estendida. Tudo bem? Então, essa interface mecânica pode ser definida como aquele tecido ou material adjacente ao sistema nervoso que pode se mover independente do seu sistema, como a gente falou. O túnel do carpo, por exemplo, é uma interface para o nervo mediano. Uma compressão do nervo mediano no túnel do carpo é chamada de síndrome do túnel do carpo, porque por um processo inflamatório ou qualquer outra coisa pode gerar uma compressão do nervo que passa nessa região, nesse túnel ali, não é? O músculo supinador é uma interface para o nervo interósseo, né, posterior, ou do nervo radial. O músculo piriforme, a interface para o nervo ciático e por aí vai, tá? Então, pessoal, para que vocês entendam aqui, ó, o que são presença de osteófitos, como eu falei, ó, isso aqui tá nos corpos vertebrais face anterior, mas nós temos alguns aqui, ó, em face posterior. Eu peguei essa foto para vocês observarem bem a presença de compressão aqui. Olha aqui uma fusão, né, e um escorregamento da vértebra, e a região encefálica, medula, fibras do plexo braquial, e algumas aqui embaixo, ó, já a formação de cauda equina, o plexo lombar, tudo bem? Essas interfaces patológicas, que são os osteófitos, fibrose facial, aumento do volume de ligamento, né, elas podem causar lesões, né, por compressão e estiramento com perda da complacência neural. Os pontos de tensão local no sistema nervoso, onde não se movem ou apresentam movimentos mínimos em relação às outras estruturas, apresentam maior depósito de tecido conjuntivo. São locais que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, tá? E uma diminuição de aporte oxigenativo e nutricional por diminuição de fluxo sanguíneo, alterando toda uma neurobiomecânica do sistema nervoso periférico. Decorrente desses pontos de tensão, os tecidos nervosos, eles movem em diferentes direções, tá? Mas, por exemplo, os principais pontos de tensão são C6, T6 e L4, região posterior do joelho e anterior do cotovelo, até em decorrência do alto grau de movimento que essas localidades apresentam, tá? O mecanismo de adaptação que executa sobre o sistema nervoso ao movimento, ele varia entre diferentes áreas, com uma relação hipotética, então não é igual em todas as localidades, tá? Ao suprimento oxigenativo e nutricional ofertado pelo sangue que chega ali, a quantidade de tecido conjuntivo e ao número de fascículos de tecido neural, como eu falei, essas áreas principais são C6, T6 e L4. Região anterior do cotovelo, anterior do ombro também, desculpa, eu tinha esquecido, e a face poplítea no joelho. São áreas que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho maior e com uma atenção especial,
Normalmente, pacientes que apresentam alteração do sistema nervoso periférico referem dores, sensações de choque, pontada, aumento de temperatura. Ai, aqui parece que queima, não é? Nessas localidades em especial, né? E ofertar a esses pacientes a mobilização do sistema nervoso periférico é extremamente interessante para que esse paciente tenha uma melhora do seu quadro geral. Então aí, ó, pessoal, esses pontos como eu falei C6, T6 e L4. A gente não falou que o tecido neural ele apresenta movimentações em trajetos diferentes? Então, olha, do crânio até C6 é um trajeto descendente, porém de C6 a T6 é um trajeto ascendente. Da cesta torácica a L4, trajeto descendente, e de todo membro inferior, região sacroilíaca, trajeto ascendente, tá? Mas isso, caráter neural. No sistema membros superiores, imagina que o trajeto de nervos periféricos do ombro até a face anterior do cotovelo, trajeto descendente. Punho, mão, dedos para até a região, face anterior do cotovelo, trajeto ascendente. E a mesma coisa no membro inferior. As técnicas de mobilização neural são técnicas que visam restaurar o movimento e a elasticidade do sistema nervoso. Elas são utilizadas como meio de avaliação e tratamento das mais diversas patologias que acometem esse sistema nervoso. Tudo bem? Então, pessoal, a gente consegue restaurar o movimento e a elasticidade normal, promover o retorno das funções normais desse tecido e até facilitar a oxigenação e nutrição, porque nós vamos ofertar maior aporte sanguíneo localizado ali. Então, a técnica ela parte do princípio que, se há um comprometimento, uma compressão, uma hipersensibilização, né, mecânica, fisiológica, o que quer que seja, isso pode resultar em disfunções ou alterações sensitivas e motoras por lesionar parcialmente, por comprimir, por apertar, o que quer que seja, o sistema nervoso frente às estruturas músculos esqueléticas, tá? O restabelecimento de uma boa biomecânica, de uma boa fisiologia neurobiomecânica, neurodinâmica, através do movimento ou de tensão, faz com que a gente estimule um processo de cura, de recuperação física, né, autocura, e permite recuperar uma função normal ou mais próximo dela. Por que o mais próximo dela? Existem pessoas que convivem com essa compressão há tanto tempo que a deficiência, o aporte oxigenativo nutricional ou a compressão executada sobre o sistema nervoso periférico ali fez com que já houvesse uma alteração, não é? Fez com que já houvesse uma lesão de caráter irreparável. Mas a gente consegue até melhorar muitas vezes. Tudo bem? Para isso, nós falamos que as técnicas de mobilização neural são técnicas em que a gente trabalha avaliação e tratamento, não falei? Então, a gente começa com testes avaliativos de tensão para os membros inferiores e membros superiores. Pessoal, o slump test é um teste da inclinação anterior, né? Que deve ser um teste de rotina para a gente executar, para fazer a avaliação dos graus de hipersensibilidade, né? Sintomas diversos da coluna vertebral e principalmente com dor irradiada. Eu tenho uma dor que vem do pescoço até na minha mão, cérvico-braquialgia, lombociatalgia. É um teste muito importante para a gente observar, né? Por exemplo, o tratamento ele pode ser baseado na mobilização neural, com as técnicas SLR, PKB, né, que a gente vai observar um pouquinho mais para frente, para certificar que o sistema nervoso move e se alonga de forma devida em um paciente pronto para receber uma alta fisioterapêutica. Para executar esse teste, ele é de forma até fácil.
paciente fica sentado com as costas ao final do banco, né, ou da maca, onde ele estiver sentado. A coxa fica inteiramente apoiada, então até a curvatura do joelho, os joelhos podem estar dobrados, não é? As pernas unidas, com as mãos gentilmente unidas atrás das costas. A gente pede para que o paciente encurve-se, aumente a cifose dorsal, né? Abaixa a cabeça, finge que o senhor vai olhar lá no peito do senhor, né? Da senhora também. E, enquanto o examinador, faz com que exista uma posição neutra da coluna cervical. Você não vai permitir que o paciente faça extensão e nem flexão exagerada da cabeça, só com a imposição da mão. E o sacro deve permanecer no seu movimento vertical. A posição de flexão da espinhal ela é mantida e pede-se para o paciente dobrar o pescoço e colocar o queixo no tórax. Então, você segura ou faz uma pressão maior sobre a região da cabeça, mantendo-a abaixada. A resposta é avaliada após a flexão do pescoço e após uma flexão maior ainda. A gente pode pedir também para o paciente fazer uma extensão do joelho, estica a perna, de forma ativa, e a resposta também será avaliada. Se há um lado com dor dominante, então examine o lado bom primeiro. Né? Se ele já vem referindo, eu tô com muita dor na minha coluna que desce para a perna direita. Então, inicie o processo do lado esquerdo para ele ter grau de comparação. E aí, você pede, né, depois que ele esticou o joelho, para que o paciente faça uma extensão do tornozelo. A flexão do pescoço pode ser levemente aliviada. Alguns pacientes vão te referir alívio imediato, outros não vão ter mudança, tá? E o mesmo é repetido para os dois lados dos membros inferiores. Então, essa aqui é a execução do slump test, tá? Então, observe que o paciente está inteiramente sentado, com a coxa apoiada sobre a maca, não é? Os braços levemente estendidos para trás e você coloca a sua mão sobre a região da cabeça, em que você vai estimular uma flexão maior. O paciente faz ativo, mas você até pode demonstrar a extensão do joelho e aí você vai pedir uma dorsiflexão e avaliar os resultados. Resultados esses que podem vir em forma de sensação de queimação, choque, aumento da parestesia, né? E alguns pacientes até não conseguem manter essa contração muscular. O teste de flexão cervical passiva, ele é realizado de forma passiva, ou seja, quem faz é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta passivamente flexiona a coluna cervical do paciente como se fosse encostar o queixo do paciente no próprio peito. E é indicado para todas as desordens da coluna vertebral. Mas é um pouco mais utilizado quando você tem alterações de caráter, coluna cervical e membros superiores, cervicobraquialgia, cervicalgia. Ele é indolor e é considerado positivo se reproduzir sintomas no paciente. Que tipos de sintomas? Alterações como formigamentos, parestesias, perdas de força, tanto de controle da cabeça, bem como em região de ombro, cotovelos e punho. Um cuidado apenas se o paciente referir vertigem. Tá me dando vertigem, vou desmaiar, tô com ânsia, não é? Outros sintomas, como pela posição espacial da cabeça, podem significar que o paciente apresenta labirintite, bem como que esse seu paciente pode apresentar compressão de artérias vertebrais. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, o teste de flexão cervical passiva nada mais é do que uma flexão cervical, em que você vai pedir para que o seu paciente volte o seu olhar para o osso do chifode. E você vai tocar o manúbrio, sabe, né? O manúbrio, corpo e processo chifode e pedir para que o paciente que ele leve o seu olhar para a região medial do externo ou até mesmo para o processo chifoide, enquanto você faz passivamente a flexão da cabeça. E aguarda por alguns segundos. Já o teste de elevação da perna estendida, ele é realizado com o paciente em decúbito dorsal também. O tronco e quadril em posição neutra e o examinador, o fisioterapeuta, coloca uma das mãos
sobre a região do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo e a outra acima do joelho para impedir que o paciente faça flexão ou semiflexão de joelho, bem como a flexão plantar pela posição da mão no tendão calcâneo ali, e realiza uma flexão do quadril, né, com o joelho mantido em extensão, até revelar uma resposta sintomática ou até atingir 90 graus de flexão, tá? Essa resposta também em forma de choque, em forma de parestesia, sensação de queimação. Se o paciente nesse momento referir, atrás da minha perna, atrás do meu joelho está repuxando, isso é característica de falta de alongamento muscular. O teste não está positivo, tá? O valor de amplitude de movimento deverá ser comparado com o membro contrário. Então, também aqui é interessante que a gente inicie esse teste com o lado não sintomático, caso o paciente tenha, tá? Até para você poder comparar o grau de amplitude de movimento, né? Maior ou menor que 90 graus. E as respostas normais, elas variam, depende do paciente. Queimação, choque, parestesia. Alguns começam a ter perda de força muscular, não conseguem sustentar a perna em flexão. E a dor é o principal sintoma. Se durante o teste for revelado sensibilidade dolorosa, principalmente na região lombar e todo o trajeto do nervo ciático, é mais provável que exista uma hérnia de disco, uma listese, um escorregamento de vértebra ou alguma compressão de raízes localizadas ali, tá? Aí eu coloquei aqui que as hérnias discais ou patologias que causem pressão localizada entre os dois pontos causam sensibilidade dolorosa intensa. Quanto à ADM, descreve-se o valor normal para esse teste da perna estendida entre 50 e 120. A variação é muito grande, tá? Então, a gente, durante uma técnica de mobilização neural, até o LSR, ou também conhecido como teste de Laseg, tá? Pode ser, a gente avalia até o posicionamento em 90 graus, tentando chegar a 90 graus. Chegou em 90 graus, você questiona o seu paciente. Muitos não vão conseguir chegar em 90 graus de flexão de quadril, até por um grau de encurtamento muscular muito grande, localizado ali. Então, esse é o teste da perna estendida. Mantém-se a extensão de joelho, realizando a flexão do quadril, e o contato sobre o tendão calcâneo para que o paciente não faça flexão plantar. Pessoal, o teste de flexão do joelho na posição promanada, ele é realizado com o paciente de decúbito ventral, com a cabeça virada em direção ao fisioterapeuta, para que você tenha contato visual com a face do paciente. E o fisioterapeuta, ele faz uma pega da perna do paciente com estimulação da flexão do joelho, até que a gente tenha uma resposta sintomática, ou que a região calcânea toque a face glútea, tá? E deverá ser anotada e comparada com a região contralateral. Aqui também, se existe uma sintomatologia em um lado, inicie no lado contrário. A mesma manobra, ela é realizada com associação de extensão do quadril, né? Em alguns pacientes com presença álgica intensa, por compressão neural, a reprodução de sintomas ela fica melhor quando essa técnica ela é associada à extensão do quadril. Normalmente, quando você precisa fazer extensão do quadril, é porque pode ou não haver comprometimento da região, na região ilíaca, com excesso de encurtamentos ou alterações localizadas, por exemplo, no ilho-psoas, tá? Então, pessoal, olha lá, paciente decúbito ventral, essa foto tá errada, tá? E a cabeça da pessoa tinha que estar voltada para o lado do fisioterapeuta, mas foi a melhor foto que eu encontrei. O paciente faz a flexão, né? O terapeuta, faz a flexão e deve observar as expressões faciais do paciente ou os relatos verbais que ele vai te dar. Também, sensação de choque, queimação, formigamento podem ocasionar presença de alterações
nessa região aí, no nervo femoral. Para os membros superiores, o teste do nervo mediano ou teste de tensão do nervo do membro superior 1, o LTT1, é um teste indicado para todos os pacientes com sintomas localizados em qualquer região do braço, cabeça, pescoço ou região torácica, tá? Para aplicar esse teste, a gente segue uma sequência. Paciente decúbito dorsal, posição neutra, o examinador de frente para o paciente e sua mão envolve a mão do paciente, assegurando o controle para baixo do polegar e dos dedos. O braço superior da paciente descansa sobre a coxa do examinador. Uma força constante de depressão é exercida sobre a cintura escapular e ombro na manutenção, isto é, de forma melhor para que o punho do examinador fique empurrando verticalmente para baixo, né, inferiormente esse ombro, porque se ele fizer uma elevação, se você sobe, põe o ombro para cima, você diminui o espaço, então você não vai conseguir fazer o teste, porque vai haver uma diminuição na região de raízes centrais, tá? O braço do paciente, ele é abduzido até 110 graus, mais ou menos, e com essa posição, o antebraço será supinado, cotovelo, punho e dedos estendidos. O ombro sofre um processo de rotação externa, o cotovelo, como eu disse, fica estendido, mantendo todas as posições anteriormente. E essa posição mantida, você pode estimular uma lateroflexão contrária, um movimento contrário do pescoço para a esquerda ou para a direita. Então, você vai fazer o teste e observar os sintomas referidos do seu paciente. Olha lá, o paciente pode rodar a cabeça contrária ou lateralizar. Você vai executar um trajeto inferior desse ombro e mantê-lo para que não haja aproximação das raízes centrais. O braço do paciente fica repousado sobre sua coxa para que ele também não faça uma adução, aproximando as fibras que passam abaixo do tecido do músculo peitoral maior. Eles mantêm uma extensão do cotovelo, punho, mão e dedo, sem esquecer o polegar em extensão também, e observa os sintomas, tá bem? Essa forma de tratar é a mesma de reabilitar. Para a reabilitação, a gente executa movimentos oscilatórios leves, tá? E bem lentos, região distal, intermediária ou podendo ser em região mais proximal para que você tenha uma melhora de sensibilidade localizada aí. Já o teste número 2, o LTT2, assim como o 1, deve ser examinado em todas as desordens cervicais, torácicas, de membro superior. Também a gente segue um protocolinho. O paciente deita mais diagonal na cama, direcionando a cabeça e liberando a escápula. A região escapular fica do lado de fora. Por que em diagonal? Porque o glúteo, região de tronco, abdômen, ficam repousando sem o paciente tenha medo, corra risco de cair, tá bom? A coxa do examinador vai repousar contra o membro do paciente. Uma mão vai segurar o cotovelo do paciente, enquanto a outra vai fazer o apoio no punho. Usando a coxa, o examinador vai deprimir a cintura escapular, abaixar a cintura escapular do paciente. O teste pode ser realizado em aproximadamente 10 graus de abdução do ombro, para que o braço esteja livre, livre e em paralelo ao lado da cama. A depressão do ombro é mantida pela coxa do paciente, e então o examinador subsequentemente estende o cotovelo do paciente. A posição de depressão da cintura escapular e extensão do cotovelo, ela é mantida. Então, o examinador, utilizando ambos os braços, faz uma rotação externa de todo o membro do paciente. Com essa posição, o antebraço do examinador é pronado e desliza para baixo a mão do paciente. O polegar também desliza para o espaço membranoso entre o polegar do paciente e o dedo indicador. E nessa posição, o examinador estende o punho do paciente sem esquecer dedos e polegar. Então, olha aí, pessoal.
você vai manter uma lateroflexão ou pedir para que o paciente mantenha. A sua coxa é que vai fazer, ó, esse movimento de inferiorização, né, do ombro, mantendo mais ou menos uns 10 graus de abdução, extensão de cotovelo, extensão de punho e dedos, tá? A mobilização de raízes centrais na região cervical, a gente vai utilizar o paciente em decúbito dorsal, com a mão do membro a ser testada em cima da região abdominal e realizar oscilações transversais, tracionando os processos transversos vertebrais para o lado do braço que está sob o abdômen. Então, se você colocou a mão direita na região abdominal, você vai fazer essa mobilização transversal lateral com a pega da sua mão terapeuta em U para a direita, porque com isso você vai abrir os processos transversos vertebrais e facilitar uma mobilização e uma movimentação para essa região, tá bem? Eu não tenho foto aqui dessa técnica, porque eu não encontrei nenhuma foto boa, mas eu vou disponibilizar várias videoaulas de outros, como eu tenho feito sempre, de outros profissionais para vocês observarem como é feita essa mobilização. As técnicas de mobilização do nervo mediano, você mantém o paciente em decúbito dorsal e a gente realiza oscilações com o membro superior a ser tratado em posição de abdução do ombro a 90 graus, extensão de punho, supinação, rotação externa de ombro e extensão do cotovelo. A gente mantém o ombro estabilizado em depressão durante toda a técnica, não é? Basicamente, o que a gente executou quase quando a gente utilizou as técnicas de avaliação, o LTT1, não é? Para fazer essa mobilização. E o movimento oscilatório pode ser feito em região de punho, cotovelo ou até na área dos ombros, tá? Dependendo do local em que o paciente referir maior sintomatologia. Para a mobilização do nervo radial, também o paciente se encontra em decúbito dorsal e, dessa forma, oblíquo à maca, a mesma posição utilizada no LTT2, tá? E com o ombro homolateral para fora da maca, perdão, tá escrito errado. A gente realiza oscilações em extensão de punho, com o membro superior a ser tratado em posição de extensão de cotovelo, pronação de antebraço, flexão de punho e abdução do ombro até 45 graus. A mesma posição executada para o LTT2. A diferença é que aqui vai existir uma flexão de punho e a avaliação de LTT2 é feita com uma extensão de punho. Tudo bem? O ombro deve ser mantido em estabilização com uma depressão durante toda a técnica, tá? A cabeça pode ser rodada e lateralizada contralateralmente à posição do terapeuta ou contralateral ao membro que estará sendo mobilizado, tá? Conforme o grau de evolução do seu paciente. No nervo ulnar, o paciente se mantém em decúbito dorsal e vamos realizar oscilações com o membro superior a ser tratado em posição de abdução do ombro a 90 graus, extensão do punho, pronação, rotação externa do ombro e flexão do cotovelo. Praticamente aquela posição em que você observa o garçom segurando uma bandeja, né? Abre o seu ombro 90 graus, né? Mantém a flexão 90 graus de cotovelo, faz extensão de punho, dedos com uma pronação, a mão voltada para o céu. Fez isso aí? Põe uma bandeja na mão e vem aqui em casa trazer uma Coca Zero gelada para mim. Mentira. Brincadeira, mas essa é quase a posição de um garçom, não é? E essa mobilização para o nervo ulnar, ela será realizada, né? Essas oscilações distais, com mobilização do punho, intermediárias, com mobilização do cotovelo e até com a manutenção da posição de cotovelo e punho, realizando depressões contínuas em oscilações do ombro, tá? A gente pode adicionar a flexão, lateroflexão contralateral da região cervical e manter o ombro estabilizado, bem como em depressão durante toda a execução dessa técnica.
A mobilização de raízes centrais dos membros inferiores, a gente utiliza movimentos em decúbito lateral, com o membro a ser tratado para cima. O paciente vai deitar de lado e a perna que ele te referir maior dor fica voltada para cima. Então, imagina que o seu paciente ele vem de referindo um quadro de dor lombar com irradiação para o membro inferior direito. Você vai pedir para que ele deite-se em decúbito lateral esquerdo, ou seja, a perna direita vai ficar para cima, tá? Você vai realizar movimentos de lateroflexão, tracionando, puxando os processos espinhosos vertebrais lombares para a região anterior. O apoio de um dos seus cotovelos se dará em toda a face lateral dos arcos costais e na região do ilíaco, não é, direito. Então, você vai fazer um afastamento das costelas e do ilíaco, utilizando o seu antebraço e cotovelo, enquanto com as mãos você vai puxar esses processos espinhosos, tracioná-los para cima. A mobilização do nervo tibial coloca-se o paciente em decúbito dorsal. Para nervo tibial, sural e fibular, a posição é em decúbito dorsal, tal qual a mesma posição adotada para fazer o teste da perna estendida, SLR, tá? Nós vamos realizar oscilações proximais, mediais ou distais, quadril, joelho ou tornozelo, com flexão de quadril e extensão de joelho, posição de eversão e dorsiflexão do tornozelo. E você vai manter essa elevação do membro inferior com a flexão do quadril, com o joelho estendido e realizar essa movimentação. Se o paciente referir muita dor, você sustenta a posição de tornozelo e realiza o movimento em região mais proximal, ou seja, em região de quadril. Flexão e extensão de quadril. Para o nervo fibular, paciente decúbito dorsal, realiza-se oscilações na posição de inversão com flexão plantar do tornozelo e a manutenção da flexão do quadril e extensão do joelho, elevando o membro inferior. Também aqui, movimentos oscilatórios no tornozelo. Se o paciente não suportar pelo excesso de estimulação ou muita dor localizada, sustenta-se a posição do tornozelo parada e executa-se movimentos na região do quadril, flexão e extensão do quadril. Para o nervo sural, paciente em decúbito dorsal, e realizar oscilações em posição de inversão e dorsiflexão do tornozelo. Em seguida, a gente vai elevar o membro inferior com flexão do quadril, né? Mantendo a flexão do quadril com o joelho em extensão, tá? Então, realiza-se movimentos oscilatórios com inversão e dorsiflexão do tornozelo. O paciente não suportou esse posicionamento, mantém essa posição de tornozelo em inversão e dorse e pode-se realizar movimentos de flexão e extensão de quadril, tá? Região mais proximal. Tudo bem, pessoal? Essa bibliografia utilizada tem na biblioteca, mas como eu sei que infelizmente neste momento nós não estamos podendo ir frequentar a biblioteca da faculdade, eu vou disponibilizar várias outras videoaulas práticas para vocês observarem como são realizadas essas manipulações, essas mobilizações. Tudo bem? De qualquer forma, eu me coloco à disposição. O que vocês tiverem de dúvidas, vocês me procurem, tá bom? Muito obrigada!